Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 7, que diz assim: Então Eliseu disse: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, o capitão em cujo braço o rei se aproximava respondeu ao homem de Deus: Mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: Eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: Para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e se morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que haviam de esconderam. Então disseram uns aos outros: Não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: Fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do palácio real. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Deixem o que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos. Por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: Vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim pegaram 2 carros de guerra com cavalos e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: Vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão. Eis que todo o caminho estava cheio de roupas e armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isso ao rei. Então o povo saiu, saqueou o arraial dos sírios. E assim, uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão em cujo braço o rei tinha se apanhado foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Mas o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata, e uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: Mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido:
Eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo atropelou junto ao portão e ele morreu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, um Deus poderoso, fiel e verdadeiro, que cumpre toda a sua palavra. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós iniciamos mais um dia na tua presença e o fazemos com muita alegria e gratidão no coração. Alegria e gratidão, porque tu és o nosso Deus, o Senhor dos senhores. O Senhor vela pela sua palavra e a faz cumprir. Te louvamos, Senhor, pela revelação do Senhor a nós, registrada nas letras das Sagradas Escrituras. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que socorre o seu povo na hora da angústia, na hora da aflição. Ouve o clamor do seu povo e opera milagrosamente a libertação, assim como o Senhor fez com o povo de Samaria ali. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo registro da vitória, da libertação. Obrigado porque o Senhor é um Deus que compartilha com o teu povo as, as vitórias. Obrigado pela vitória alcançada por Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Fomos alcançados pelo Senhor, regenerados pelo Senhor, salvos pelo Senhor, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Os nossos pecados foram assim perdoados e nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor e fomos feitos co-herdeiros com Cristo. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Sabemos, Senhor, e entendemos pela tua palavra, pelo que a tua palavra nos orienta, que foi o Senhor quem nos salvou, foi o Senhor que providenciou todas as coisas para que fôssemos salvos. Por isso nós nos rendemos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido a ela. Que o Senhor continue a nos abençoar. Suplicamos em favor das nossas vidas. Que o Senhor faça de cada um de nós um servo fiel e obediente ao Senhor. Possamos aprender a desenvolver uma vida de devoção diária ao Senhor, uma vida de leitura bíblica, de meditação na tua palavra, de estudo da tua palavra, de oração, de jejum, de maneira que possamos aprender todo o desígnio de Deus e tomando cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito, que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, nem um pouco que seja, que possamos ser encontrados fiéis. O que se espera dos despenseiros de Deus, que somos nós, é sermos encontrados fiéis. Que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Clamamos ao Senhor em favor das nossas casas, das nossas famílias. Que o Senhor venha visitar cada um dos nossos lares, fazer dos nossos lares um local de refúgio, de acolhimento, um local onde o Senhor é adorado, onde o Senhor é servido, onde reina a paz, a harmonia, o perdão, a reconciliação. Pai, visita os nossos entes queridos, em especial aqueles que de alguma maneira estão afastados do Senhor. Renova-os, desperta-os. Senhor, aqueles que não te conhecem, que sejam alcançados pelo Senhor, sejam libertos pelo Senhor, sejam salvos pelo Senhor e possam confessar a Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Clamamos em favor dos nossos enfermos, são tantos enfermos, Senhor. Pessoas lutando contra o câncer, contra a Covid-19, contra a chikungunya, contra a esclerose múltipla, contra o vitiligo, o lúpus, Senhor, pessoas lutando contra problemas de osteoporose, problema nos rins, problemas pulmonares, infecções das mais variadas, dores, artroses. Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão de poder e cura, Senhor, o teu povo. Visita os hospitais, visita aqueles que estão se preparando para fazer cirurgias, aqueles que estão com tratamentos de longo prazo, que a tua boa mão esteja sobre eles, trazendo cura, trazendo restauração, e que enquanto isso o Senhor fortaleça, sustente toda a família. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos, tristes, oprimidos, cheios de
transtornos dos mais variados tipos, pelas mais variadas eh, motivações, também aqueles que estão deprimidos, que o Senhor venha ao encontro deles e derrame da tua paz, da paz que excede todo o entendimento, que o Senhor traga paz e conforto a cada um deles. Clamamos de uma maneira especial pela tua igreja, pela igreja brasileira, em especial a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, que no último dia 25 de agosto completou 123 anos. Que essa igreja possa ser conduzida pelo Senhor, renovada pelo Senhor, reavivada pelo Senhor, possa ser conduzida de volta cada vez mais à tua palavra, fortalecida no Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita a tua igreja. Visita a igreja aqui na região do São Patrício, que haja o mover sobrenatural do Senhor. Visita a igreja de Séries, renova, Senhor, revigora, fortalece, sustenta, opera em nosso meio. Senhor, visita as plantações de igreja, os trabalhos de revitalização. Visita aqueles que estão à frente desses trabalhos, dando ânimo, dando vigor, dando renovo das suas forças, da sua esperança, da sua fé. Fortalece, opera, Senhor, maravilhas. Desperta o teu povo para evangelizar, para proclamar as boas novas de salvação. E enquanto isso vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos, que haja salvação, que haja renovo, revigoração no nosso meio. Nós clamamos, Pai, pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor opere em nosso meio ainda este ano, que haja salvação, haja reconciliação. Tudo isso para a honra e glória do teu nome. Visita a tua igreja nesses momentos de planejamento, da sabedoria, da direção, dá a orientação adequada. Senhor, em nome de Jesus, coloca as nossas vidas nas tuas mãos, suplicando que o Senhor governe, reine e nos oriente para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Em nome de quem oramos. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.